Então, pessoal, continuando da outra aula, aqui no meu ambiente eu vou clicar da seguinte maneira: botão direito em cima do projeto que a gente baixou, Open em Terminal, ele vai abrir aqui, ó, tudo que tu for executar agora do teu projeto via linha de comando, tu tem que executar dentro da pasta do teu projeto, dentro da raiz do teu projeto. E a primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente vai trabalhar com React.js, então vamos fazer o seguinte: vamos instalar o React. Para instalar o React, tem que usar o NPM. O NPM já expliquei. Ele é um sistema que tu pode instalar pacotes de dados ou bibliotecas, JavaScript ou CSS, seja o que for, via Node.js. Tem o Yarn também, mas eu prefiro o NPM, que já vem por padrão. Mas se você quiser já conhecer o Yarn, pode usar. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar um npm install -g create react app. Beleza? O que isso vai fazer? Isso aqui vai instalar o React globalmente pra gente, certo? Por que -g? Se tu não der -g, ele vai pegar apenas ele vai buscar as informações do React dentro da tua pasta principal, da pasta do teu projeto. E qual é o problema disso? O problema é que se tu for mexer em outra pasta, tu vai ter que de novo instalar o React dentro daquela pasta e puxar ele daquela pasta. Instalando globalmente, tu vai poder chamar o que tu precisar do React, de manipular o sistema React de qualquer pasta, sabe? Porque ele vai estar global no Windows. É basicamente isso. E dá um Enter. Então, se tu der um Enter e tudo mais, ele vai instalar o React. Eu já tenho ele instalado aqui. A gente vai iniciar um novo projeto. E como é que a gente faz isso? Dentro dessa React.js estrutura padrão, tu vai digitar create react app ponto barra, que tu tá falando que tu quer criar o projeto dentro dessa pasta que já existe, porque senão tu poderia digitar um nome aqui qualquer e ele criar uma subpasta dentro dessa estrutura padrão que a gente tem. Mas beleza. Ponto S, dá um traço Y e dá um Enter. E ele vai começar a instalar as informações do React. Aqui você pode ver que ele já criou o package.json. Ó. Ele criou o nome do teu projeto, ele criou a versão do teu projeto, ele informou que esse teu projeto é privado, por padrão ele cria isso, beleza? Ele está instalando algumas informações aqui do React, alguns pacotes, que é o React em si, o React DOM, que ele controla o HTML, React Script e outras coisas a mais que ele vai precisar. Ele vai demorar um pouquinho para instalar, e quando terminar de instalar eu volto. Depois que ele tiver terminado de instalar, ele vai montar uma estrutura parecida com essa aqui. E o que acontece? Ele tem a pasta Node Modules, que é onde fica instalado todas as informações do teu projeto, as dependências do teu projeto. Por exemplo, o React está aqui dentro. Tudo que tu utilizar, tudo que tu rodar com o comando npm install vai ficar instalado dentro desse Node Modules, que nada mais são do que os módulos, as bibliotecas, as informações que o Node vai utilizar para montar a tua aplicação. Beleza? E como eu expliquei para você, ele tem o Git, ele tem o package.json. Esse package.json ele montou aqui as dependências que tu vai precisar na tua aplicação React, alguns comandos aqui que é para iniciar o teu projeto, que é o comando start. O comando build ele vai criar a versão final do teu projeto, que é a versão que tu vai colocar online para o teu cliente utilizar, beleza? E ele coloca aqui outras coisas como browser list, que são os navegadores que têm suporte que vão poder rodar essa tua aplicação. Tudo que tiver aqui nesse package.json são informações que o Node.js vai utilizar para configurar o teu projeto para rodar a versão final dele, tá? Não precisa mexer em nada aqui a princípio, tá ok. Não precisa de nada, de se mexer em nada aqui. O que acontece? Existem duas coisas. Existe o npm install
o nome da tua biblioteca, --save e --save dev. O --save ele salva nesse objeto aqui chamado de dependências. E o --save dev salva em um objeto chamado dependências dev. A diferença de um para outro é a seguinte: quando tu rodar a versão build, que é a versão final do teu projeto, que vai para o cliente, tudo que tiver em dependências, ele vai utilizar para configurar o teu projeto na versão final. E tudo que tiver em dependências dev, ele não vai utilizar. Ou seja, se por acaso você usou alguma biblioteca que não tiver na dependências e tiver na dependências dev, e tu precisar para o teu projeto, quando ele tiver na versão final, tu rodar o npm build, essa biblioteca não vai ser utilizada e vai dar pau na tua aplicação. Então, normalmente, tudo que tu instalar, tu vai usar em dependências. Tu não vai usar em dependências dev. Mas para frente eu vou explicar isso com mais detalhes, só falando por cima. Ele instalou outra coisa aqui que é o package lock, que nada mais é do que ele lista, ele salva as informações de alteração do package JSON. Esse aqui tu nem não precisa disso aqui. E ele instala o git ignore. O que é o git ignore? O git ignore ele é um arquivo chamado é um arquivo que tu cria e coloca o nome de .git ignore. O git ignore basicamente tu tá informando pro teu git que tu instalou no teu sistema que todos os arquivos e pastas que tiverem listadas dentro desse arquivo, tu não quer que sejam enviados para o servidor onde fica salvo o teu projeto, ou para o repositório onde fica salvo o teu projeto, certo? Ou seja, tu fez a alteração em um código e por acaso, em um arquivo, e por acaso esse arquivo está dentro do git ignore. Ele não vai aparecer aqui, ó, aqui no cantinho onde está essa numeração 19 e uma bolinha azul. Ele não vai aparecer listado ali, porque tu está falando que aquele arquivo não precisa ser salvo, tu não precisa salvar aquele arquivo, certo? E esse arquivo que tu não precisa, por exemplo, é o node modules, a pasta build, que é gerada automaticamente sempre que tu roda a versão build do teu projeto. O node modules ele é instalado sempre que tu dá npm install, ou seja, não tem por que tu enviar esse node modules aqui. Porque se tu enviar esse node modules, tu vai enviar mais de 5.000 arquivos para o teu repositório. Isso vai demorar um século para instalar e tu não vai precisar disso. Beleza? Outra coisa que tu também não precisa é esse package lock JSON, que ele sempre gera quando tu dá um npm install. Então eu já vou escrever ele aqui, ó, package lock.json. Imediatamente ele já ficou cinza. Todo arquivo que tiver dentro do git ignore, ele fica na cor cinza no VS Code, certo? Se tu der um npm install, tu vai perceber que aqui a bolinha azul do teu, ela vai estar escrito 5K+. Porque pode ser que o VS Code não tenha identificado o git ignore. Então tu clica aqui e clica aqui, ó, nesse ícone de refresh. Imediatamente ele atualiza e vai mostrar aqui só 18 ou 19. Beleza? Feito isso, teu React inicial, teu projeto inicial do React tá configurado corretamente. Voltando aqui. Aqui nessa Saucer Control é onde o VS Code gerencia para tu o teu Git. Tu tá vendo aqui que tu tem o item Changes. O item Changes nada mais é do que uma lista de todos os seus arquivos que foram alterados. O React diz para tu qual foram os arquivos que o VS Code diz para tu quais são os arquivos que foram alterados. Quando tu clica nele, tu pode verificar qual foi a alteração. Do lado esquerdo ele exibe como é que estava o arquivo antes e do lado direito ele exibe como é que está o arquivo agora. Como o package.json ele não existia antes, ou seja, ele foi criado, então do lado esquerdo tu tem um arquivo com informações vazias e do lado direito tu tem um arquivo com todas as informações novas. O que tiver em vermelho é o que foi deletado, o que tiver em azul é o que foi criado. É assim que o Git te diz as informações. Isso aqui é algo do Git em si, tu instalou. Então já dá pra gente perceber para que serve o Git, como é que ele te ajuda a gerenciar os seus projetos. Ele te diz o que foi mexido e o que não foi. Beleza? As linhas que não tiverem cor é porque elas não foram mexidas. Por exemplo, essas linhas aqui que estão com
linhas na verticais, essas cinzas aqui. É o que não foi mexido. Beleza? Então o que tu faz? Aqui tu tem o campo message. Tu clica em message e tu digita o que foi que tu fez no teu código. Ou seja, o que eu fiz foi criar uma estrutura inicial. Sempre coloque descrições muito curtas. Estrutura inicial. Tu dá tu clica nesse Vzinho aqui, ele vai dar um comment. Ou seja, ele vai comentar as tuas alterações. Comentou as tuas alterações, o que tu faz? Tu vem aqui nesses 3 pontos e dá um push. O push, ele pega as tuas alterações local e envia para o teu repositório online. Se a gente for aqui ó, no nosso repositório, a gente não tem nada, porque a gente criou todos os nossos arquivos agora. Certo? Nós acabamos de criar o projeto. Porém, eu acabei de mandar alterações para o servidor, para o nosso repositório. Então, se eu atualizar aqui, a gente já tem o nosso projeto aqui salvo, certo? Aí aqui ele diz qual o tamanho do arquivo, o nome das pastas, dos arquivos, ele diz quando foi alterado os arquivos, ele diz qual foi a alteração que foi feita. Por isso é importante tu colocar uma mensagem no comment que dê para identificar o que tu fez naquele código. Porque aqui na hora de tu mexer no teu repositório, tu pode saber, ou tu vai conseguir saber, nesse arquivo aqui eu fiz uma alteração tal, nesse aqui eu fiz alteração tal. Porque, por exemplo, daqui a 3 meses, tu não vai lembrar o que tu fez agora nos teus dados. Tu não vai conseguir lembrar disso. Então tu precisa colocar nomes certinhos. E outra coisa, se eu for agora pegar esse projeto e dar um git clone em outra máquina, eu vou ter o meu projeto atualizado com tudo certinho, sem risco de perda de informações e tudo mais. Clicando aqui, tu tem outra coisa, que é o pull, que é o git pull. O git pull pega tudo que tiver no repositório e compara com teus arquivos atuais na tua máquina. E se por acaso os arquivos que tiverem no teu servidor não existirem na tua máquina, ele baixa do teu servidor não, do teu repositório não existirem na tua máquina local, ele baixa do repositório para tua máquina e assim o teu projeto instalado localmente vai ficar atualizado, certo? Então, quando tu estiver trabalhando em equipe, é sempre importante que quando tu iniciar, tu entrou no teu ambiente de trabalho, tu ligou o teu computador, tu abriu o teu VS Code, primeiramente tu dá um pull no teu projeto, que ele vai puxar os dados e tu vai ter o teu projeto atualizado. E depois que tu der um pull, tu dá um npm install e pronto, tu vai ter certeza que teu projeto vai estar atualizado. Beleza, tu tá trabalhando em equipe. Chegou o momento de enviar as tuas alterações para o servidor. Tu não dá um git push, tu dá de novo um git pull, porque o que acontece? Pode ser que enquanto tu tá trabalhando aí no teu projeto, o teu colega de equipe, ele também enviou alterações para o servidor, para o repositório. E se tu der um git push, tu vai sobrescrever as alterações dele. Então, beleza, tu mexeu no teu código, tu vai enviar para o teu repositório, tu dá um git pull de novo, ele vai atualizar o teu repositório o teu local com as informações do repositório online. Aí sim tu manda os teus arquivos alterados pro repositório. Aí sim tu faz isso. Isso são dicas para quem está mexendo quem está iniciando agora no ambiente de trabalho de desenvolvedor, certo? Esses são para os júniors no caso, beleza? Depois disso, todas as informações iniciais necessárias já estão funcionando, ok? Então, basicamente, tu já tem toda a tua estrutura configurada certinho. Já expliquei exatamente como funciona expliquei como funciona cada item, como tu vai utilizar eles para poder trabalhar no teu ambiente com a equipe. Então, o que tu vai fazer? Agora, vou fechar isso aqui. Botão direito no nome da tua pasta. Tu dá um Open em terminal e nós vamos iniciar o projeto. Vamos rodar o teu ambiente de desenvolvimento. Como é que tu faz isso? Dá um npm start.
NPM, quando tu dá um NPM, ele vai executar alguma informação que tiver configurada no pack.json. Normalmente é isso que ele faz. Ou ele executa alguma informação que está configurada no pack.json, ou ele executa alguma informação que seja relacionada a um node. O npm start ele faz o seguinte: ele busca no teu pack.json, no objeto script, a função start. A função start ela executa um módulo react script start, que é um módulo do React que vai iniciar a tua aplicação para tu começar o teu desenvolvimento. Então tu dá um start, ele vai começar a rodar, a compilar os dados do React e vai abrir aqui no teu localhost. Aqui, ó, ele abriu no localhost na porta chamada 3000. É o que ele faz por padrão. Aqui você pode ver que ele compilou com sucesso. Ele te dá algumas informações que para acessar local você usa localhost 3000. Para acessar de outra máquina conectada ao teu modem, tu usa o teu IP e a porta 3000. Beleza? Aqui ele abriu. Nós temos a nossa aplicação React já funcionando. Uma coisa que você vai precisar instalar é uma extensão no Chrome chamada React Develop Tools. Ela te ajuda a gerenciar. Ela cria um novo. Quando você clica com o botão direito inspecionar, você tem todo o elemento HTML do teu código. E essa React Dev Tools ela cria um novo inspecionar elementos chamado componentes, que é onde tu consegue ver como é que o React está renderizando a estrutura de componentes do teu projeto. Por enquanto eu só tenho a estrutura chamada app. E na app você pode ver várias informações dela, as propriedades, qual é o arquivo dela e tudo mais, no ambiente de desenvolvimento. Beleza? Então basicamente tu já tem o teu React rodando tranquilamente aí. Até a próxima. Falou!